Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar aí o nosso estudo sobre sistema reprodutor feminino e gametogênese, tá? Vocês têm aí a introdução falando sobre a importância do marsúpio para os animais marsupiais, não é? Que vão ter aí o desenvolvimento de seus filhotes dentro dessa falsa bolsa. Depois nós temos as partes principais do nosso sistema reprodutor feminino: ovário, tuba uterina, né? Depois você tem a parte do útero, endométrio, perimétrio, tá? Miométrio também, que são as partes aí que compõem o nosso sistema. Ovário, miométrio, endométrio, perimétrio, colo do útero, tuba uterina, útero e vagina. Vamos ao entendimento, né, de cada um, saber aí as características. Primeiro, ovário. Gônada sexual feminina responsável por produzir gametas e hormônios progesterona e estrogênio, né, os hormônios femininos. Dentro dos ovários podem se destacar os folículos, que são formados por ovócitos envoltos de células foliculares. Esses aqui, então, são os folículos. Essa é uma imagem, não é, gravada, feita aí por microscópio, tá? Dentro dos ovários tem, então, essas estruturas. O processo de gametogênese que ocorre nos ovários é estimulado por dois hormônios. Então, nós temos dois hormônios, né, que são secretados pela adenohipófise, que no caso é o FSH, o hormônio o folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante, tá? Então, como a gente já estudou o sistema endócrino, nós sabemos da importância desses hormônios, não é? FSH e o LH, eliminados aí pela adenohipófise. Enquanto o primeiro, né, no caso que é o FSH, ele estimula o processo de iniciação da gametogênese. Já o segundo está relacionado com a ovulação, porque ele libera o ovócito secundário do ovário em direção à tuba uterina. Então, cada um tem uma função, tá? Tubas uterinas é o local onde ocorre a fecundação. Em seguida, o embrião é encaminhado em direção ao útero, né? Então, você pode observar nessa segunda gravura que você tem a tuba uterina, o local da fecundação e a composição dessa tuba uterina, que é o istmo, a ampola e o infundíbulo. Infundíbulo, esse é o nome mesmo, tá, gente? Formado aí com as terminações das fímbrias. Essas fímbrias, ó, tá vendo lá no finalzinho dessa estrutura? Aqui, as fímbrias são as terminações aí do infundíbulo, tá? Após a fecundação, nossa, moto passando. Após a fecundação, o zigoto, que é a primeira célula do nosso indivíduo, né, passa por mitoses sucessivas, são essas mitoses, né? Mas o que acontece? Essas mitoses sucessivas, elas vão ainda permanecer com, claro, né, o mesmo DNA. As células são geradas com o mesmo DNA. Então, nós chamamos essa primeira mitose sucessiva aí do zigoto de clivagem, tá? Se não houver a fecundação, esse ovócito ele é totalmente degenerado, tá? Ainda na tuba uterina, depois ficando, formando aí um tecido, né, hematopoético que vai dar origem à menstruação. Então, ó, você tem tuba uterina, o embrião, que vai ou não ser fecundado, tá? Ou ele vai dar origem a um novo indivíduo, no caso aqui já tem um indivíduo, né? Já aconteceu, ou ele vai ser, o ovócito vai ser completamente degenerado, tá? Útero, formado pelo miométrio, endométrio e perimétrio. O miométrio é a camada intermediária do útero, formada por musculatura lisa, que facilita o parto. Então, a musculatura corresponde ao sistema nervoso autônomo e à ação de hormônios como a ocitocina. A ocitocina que é produzida no hipotálamo, né, mas que é encaminhada para a neurohipófise. Então, a neurohipófise que realmente executa a função de eliminar a ocitocina, tá? Só que ela não produz. O que acontece é que a ocitocina, ela é armazenada e posteriormente liberada, né, no momento do parto, por conta da pressão, dos estímulos que o organismo vai fazer, a pressão do bebê junto aos ossos pélvicos da mãe, a dor do parto,
tá? Além disso, o miométrio contrai durante a menstruação, facilitando a descamação do endométrio, podendo ocasionar cólicas. As cólicas, elas são causadas por substâncias denominadas prostaglandinas. Essas substâncias são as mesmas que possuem ação, né, que têm ação nos processos inflamatórios e em vias de dor, tá bom? Então, só para vocês ficarem sabendo como que acontece a questão aí das cólicas menstruais e que realmente elas podem ter aí uma condição de diferença entre as mulheres, tá? Algumas sentem muito mais, outras sentem menos, ok? O endométrio é a parte mais interna do útero, a região na qual ocorre a anidação ou a fixação do embrião. Então, a anidação, que seria, então, todo o processo da menstruação. O perimétrio é a camada mais externa do útero, que reveste esse órgão. É formada basicamente por tecido epitelial e conjuntivo. Aqui você tem o desenho, tá? Perimétrio, camada externa, miométrio, a do meio, e endométrio, a camada mais interna, onde vai haver aí a anidação, tá bom? Canal vaginal é local de depósito do espermatozoide e saída do fluxo menstrual e do bebê. Sua mucosa é ácida, que confere a proteção contra alguns patógenos. Então, a acidez da vagina, ela nos protege contra as doenças, tá bom? É necessária essa acidez. Ovogênese. O processo de ovogênese, ele se resume em processos, não é, no caso, processos de intensas divisões celulares, tá? Iniciando aí pela mitose, onde as células vão ser haploides, e depois passando para o processo da meiose, onde aí os indivíduos começam a ter suas características mais individuais, tá? É interessante estudar, no caso, a ovogênese, que nós conseguimos entender o porquê que as mulheres possuem um tempo determinado para a produção dessas células germinativas. Os homens, eles têm uma quantidade de células germinativas muito maior pelo tempo de vida, né? Pelo tempo da quantidade de tempo de vida mesmo, os anos de vida do homem. Já a mulher não, ela já nasce com a quantidade determinada de células germinativas. Por isso que nós temos aí algumas condições, não é, de problemas genéticos que vão acontecer com mulheres, claro, com as crianças, né, os bebês das mulheres que têm uma gestação muito tardia, porque já que essa gestação é tão tardia, com certeza vai ser usado aí as células que já estão num processo de envelhecimento e essas células podem conter erros, tá, genéticos. Por isso que é tão comum a gestação tardia trazer os erros genéticos, ok? Já os hormônios, estrogênio e progesterona, que são os principais hormônios, né, da mulher, possuem aí características bem marcantes, precisam ser analisados. Você pode fazer um gráfico, né, no seu caderno para que você não esqueça. Vamos lá, podem grifar. O estrogênio está relacionado ao desenvolvimento inicial do endométrio durante o ciclo menstrual e é responsável pelo aparecimento dos caracteres secundários femininos, como o desenvolvimento das glândulas mamárias, a deposição do tecido adiposo no corpo, normalmente nos quadris e nas costas. A progesterona é produzida e secretada em maior quantidade a cada ciclo menstrual e exerce a função de tornar e manter o endométrio ainda mais espesso e vascularizado para a possível implantação, que é a anidação, né, gente, do embrião. As pílulas anticoncepcionais atuam como métodos contraceptivos, pois contêm dosagens de estrogênio e progesterona, tá? Então, essa dosagem aí de estrogênio e progesterona pode realmente inibir todo o processo aí da ovulação, tá bom? No caso, há inibição dos dois hormônios participantes, FSH e LH, impedindo a maturação folicular, a ovulação e, consequentemente, a gravidez, tá bom? Para vocês, eu vou deixar apenas alguns exercícios, tá? Primeiro,
Sobre esse número 1, eu acho importante vocês observarem, não é? Você vai responder a questão A e a questão B, ok? Você vai fazer no caderno o desenho do aparelho reprodutor, colocando aí aquela parte da fixação do ovócito. É o segundo desenho que vocês têm no livro, tá bom? E você vai também responder para mim a questão 3. Em que local do aparelho reprodutor feminino acontece a fecundação do ovócito secundário pelo espermatozoide, tá? São 3 questões apenas, porque com esse fim de ano, nós estamos muito preocupados com o número de questões, né? Nada impede que você faça todo o seu exercício, tá? Porque nós vamos colocar, nós, no caso eu, né? É que eu estou falando em relação aos professores. Eu vou colocar as respostas para vocês, tá bom? Depois do período da atividade feita. Como eu estou achando muito pequenininho, vamos fazer até o 5. Fechando então até o 5, porque eu pensei que fosse mais coisa, não, tá bom? Então, ó, Biologia 1, esse é o capítulo 24, todo o conceitual, do 1 ao 5, tá bom? Até a próxima aula.